A graça e a paz esteja com você, amém? Eu queria que você se voltasse para quem está do teu lado e dissesse para essa pessoa: você está no lugar certo. Com mais convicção, tá? Você está no lugar certo, amém? Porque você podia estar em tantos lugares hoje. Teve gente que perdeu o horário, né? Teve gente que, tanta coisa para fazer nessa cidade. Você está aqui porque Deus trouxe você. E você está no lugar certo para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então eu quero que, partindo dessa certeza, dessa convicção, de que quando a gente procura as coisas de Deus, nós estamos no melhor lugar do mundo. Amém? Não tem lugar igual a estar na presença de Deus. Você abra sua Bíblia comigo, então, em João capítulo de número 13, versos 1 até o verso 17. João capítulo 13, versículo 1 a 17. Tá? Vamos ver se nós conseguimos projetar ali, Edemar. Tá ok? Vamos lá então. João capítulo 13, versos 1 até o verso de número 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, e vocês estão limpos, mas nem todos. Pois sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois isso eu sou. Verso 14. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Verdadeiramente digo-lhes que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu leio de novo. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de uma tarefa tremenda, que é pregar a palavra de Deus. E eu faço sempre com temor e temor diante de Ti. Senhor, quero que eu diminua e Cristo seja exaltado nessa noite. Quero que a Tua palavra cresça. Quero que, Senhor, a minha palavra diminua. Quero que aquilo que vem do homem diminua e aquilo que vem do Espírito seja estabelecido nessa noite. Ó Deus, que a realidade espiritual esteja cercando a cada irmão, cada irmã aqui e dando a eles profundas convicções espirituais
a partir da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? É por isso que você está no lugar certo. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, ela cria em nós convicções profundas para modificar a nossa vida. Eu queria que você colocasse ali a primeira tela, por favor. Pode colocar. E apaga essa luz aqui na frente de mim, aqui, ela está meio ofuscando aqui. Eu queria que você desse uma olhada na última semana de Jesus. Eu tentei fazer isso de uma maneira pictográfica, né? Para você manter mais e reter mais da palavra. Se você ler os evangelhos, a última semana de Jesus começou ali com Lázaro sendo ressuscitado, certo? Vocês viram isso há 2 semanas atrás. Depois, na semana passada, nós vimos com o Felipe que ele estava em casa de Marta, Maria e Lázaro, e cada um de vocês aqui, eu acho que se definiu, não é? Tem uns que são Maria, outros que são Lázaro, tem alguns que são Maria Lazarenta, e assim vai. Não é assim? Muito bem. E aí Jesus também, logo em seguida, no próximo dia, ele entra triunfalmente, mas montado num jumento, para dentro da cidade de Jerusalém, jumento emprestado, não era Rolls Royce, não era Mercedes-Benz da época, nem burrinho do ano. Era um jegue qualquer, emprestado. E Jesus entrou na cidade, porque tem uma profecia que diz que bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e que o Senhor entraria na cidade de Jerusalém, triunfalmente desse jeito, e todo mundo dizia, rei, 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 Jesus é o nosso rei, hosana, o que vem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. E assim foi então, essa aclamação entrando na cidade. E aí o outro dia, Jesus percebe que o templo dele, o templo de Jerusalém, está uma bagunça. As pessoas vendem de tudo, penduricalho, pomba, não é? Vendem animais para serem sacrificados, não é? Trocam moedas estrangeiras, porque o pessoal que vinha de fora tinha que trocar por moeda local, não é? Então havia ali uma confusão diante do templo, e a Bíblia diz então que ele faz um azorrague com pontas, não é? A Bíblia diz que ele não bate em ninguém, né? Tem um pessoal aqui que é do ministério do chicote aqui na igreja, né? Que diz assim, pastor, tem que dar mais, né? No lombo do pessoal. Mas Jesus não bateu em ninguém, ele só fez o azorrague e virou as mesas, diz a palavra. A Bíblia não fala lá que ele tomou uma atitude drástica em relação a bater nas pessoas, mas ele ficou indignado. O zelo do Senhor pela casa do Senhor, porque a casa do Senhor é casa de oração e não de bagunça. Amém? Então, assim o Senhor continua. E agora, no capítulo 13, essa última figura nos mostra o quê? O Senhor, não é, se abaixando, se inclinando, tomando uma atitude de servo e lavando os pés dos seus discípulos. Eu quero mostrar para vocês uma outra figura que talvez lembre a você alguma coisa mais cotidiana. Vamos lá. Quais as bandeiras que te apaixonam mais? Né? Aí uns já ficaram agora, alguns acordaram. Aleluia. Né? Outros estão agora dizendo, meu time está lá embaixo, né? Meu time perdeu do Joinville ontem, pelo amor de Deus. Né? Outros estão lembrando de coisas assim que não deveriam lembrar, tá? Mas acorda no coração, alguma coisa acorda, quando a gente olha para essas bandeiras. Parece que nós somos levados a uma paixão que existe dentro de cada brasileiro por algum time. Vamos lá, continua. Tem outras bandeiras aí, algumas boas, algumas terríveis. Uma terrível. Né? Quando você vê assim a nossa bandeira, quando você vê o povo cantando o nosso hino nacional, quando você vê o nosso país com esse potencial todo, você não se orgulha de ser brasileiro? Vamos dar uma salva de Deus, a Deus porque nós somos brasileiros. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu não queria ter nascido em nenhum outro país desse mundo, eu queria nascer aqui. Não é? Porque aqui eu aprendi com meus pais sobre o Evangelho, aprendi a honrar a Deus, aprendi o civismo. Não é? Na minha época nós decorávamos hino à bandeira, hino nacional, hino do não sei o quê, hino de Joinville, hino não sei o quê. Todos os hinos na nossa cabeça. Salve lindo pendão da esperança. Pergunta se alguma criança sabe cantar isso aí hoje. Não sabe. Não é? E todos os hinos
que lembram o nosso país, a nossa bandeira, a nossa história, está ali. A de baixo é a bandeira da Inglaterra, muito bem. Também um grande país. Um país onde vários missionários, John Wesley, pregava a palavra e está aí em todo o mundo hoje, o grande movimento metodista. Mas também tem bandeiras que são suscitadas para o mal. E infelizmente isso aconteceu no século passado. Essa bandeira de baixo aí, que é a suástica, levou o povo todo a ser enganado por um homem que queria dominar o mundo. O nome dele, Hitler. Infelizmente até toda uma nação aí é subvertida por um ditador que é capaz de levar uma bandeira e dizer que nós somos superiores a todas as outras raças. E isso levou a desgraça, a maldição sobre uma grande nação também, que nos legou muitas coisas, mas também nos legou essa bandeira que infelizmente trouxe derrota e trouxe morte e trouxe guerra, a Segunda Guerra Mundial, para a matança de 50 milhões de pessoas, no mínimo aí, e tantas feridas entre as nações que demoraram a ser curadas durante a história da humanidade. Então essas são bandeiras que trazem paixão por um lado bom e também trazem derrota, trazem raiva, trazem ódio por um outro lado. Agora dê uma olhada no que as bandeiras atuais, quais são as bandeiras atuais que regem o nosso tempo. A primeira bandeira que eu pesquisei um pouco sobre ela é o Black Bloc. O Black Bloc no Egito, que são esses caras aí que estão em todo mundo hoje, que eles infiltram as grandes organizações pacifistas e tal, as grandes marchas que foram feitas para quebrar, para achincalhar, avacalhar, trombar com a polícia, bater na polícia e sair correndo como se a multidão ali fosse culpada daquilo. Um grande desafio hoje é identificar essa gente e realmente prendê-los, porque estão fazendo uma bandeira de baderna, de anarquia social. Segunda bandeira ali é uma bandeira pacifista, é uma bandeira do Greenpeace, que é uma organização criada para o meio ambiente. Pessoas que estão batalhando para que o nosso mundo seja melhor. Terceira bandeira é um partido político que vai surgindo aí no nosso meio, ainda não surgiu, mas é a Rede. É um partido novo que está mostrando uma nova voz. E nas marchas de junho, não vamos esquecer, a grande bandeira era contra a corrupção. Então, corrupção, cada voz, cada pessoa que diz não, está contando para o Brasil mudar a sua história. E nós queremos continuar orando e fazendo a nossa parte para que a corrupção seja derrotada no nosso país. Amém? Isso é uma bandeira importante. Então, quando a gente fala sobre isso no contexto do Evangelho aqui, a gente pode dizer o seguinte, que as bandeiras da época de Jesus eram um pouco diferentes. Na época de Jesus. Na época de Jesus haviam 4 partidos fortes. O primeiro deles era os saduceus. E os saduceus era a elite de Israel. E a turma era muito assim, pé no chão. E o que eles faziam? Não dá para vencer os romanos, vamos nos aliar a eles. Aí eles pegavam os melhores lugares da época e tentavam então com esses lugares completar os seus salários, completar suas vantagens. Eram os corruptos da época, os saduceus. Eles não acreditavam na vida eterna, eles eram um partido oportunista, que sempre estava aliado ao poder. O segundo partido eram os fariseus. E os fariseus eram excessivamente apegados ao templo e às tradições. E tudo que Jesus fazia estava sendo monitorado pelos fariseus. Os saduceus não davam tanta bola para Jesus. Mas os fariseus estavam sempre desafiando com uma pegadinha, uma pergunta inoportuna, tentando pegar Jesus em contradição. O próximo partido que a gente vê aí são os essênios. Os essênios eram os hippies da época. Porque eles diziam assim, nós não podemos morar no meio dessa sujeira toda. Nós não podemos morar nesse ambiente onde os romanos nos dominam. Nós vamos para o deserto. E eles criaram verdadeiras comunidades no deserto,
não é? Criaram verdadeira espiritualidade do deserto, para mostrar que lá no deserto é que habitava a verdadeira palavra de Deus. Então os essênios, não é? Até Jesus chegou a conhecê-los também, mas era essa bandeira da pureza, né? De se afastar da sociedade, de criar uma colônia, né? Quem sabe eram os menonitas daquela época, né? Gostavam de uma colônia, né? Viviam no deserto. E finalmente havia também o Black Bloc, eram os macabeus. Inclusive na Bíblia católica tem um livro chamado Macabeus, que fala muito sobre a resistência violenta ao reino opressor dos romanos. Então os macabeus eram os rebeldes violentos. Aqueles que infiltravam, aqueles que faziam baderna, aqueles que chegavam a proclamar que nós precisamos nos levantar de alguma forma contra esse governo opressor. Aí Jesus olha para tudo isso. Jesus chega em Jerusalém. Ele percebe todas essas bandeiras, menos dos essênios que estavam fora. E ele decide uma coisa: nenhuma bandeira dessa representa o meu reino. Nenhuma opção social dessa resume o reino de Deus. Nada do que está sendo pregado aqui em Jerusalém é capaz de abarcar o reino de Deus, de conter o reino de Deus, de fazer com que isso vire realmente a bandeira para que o homem seja salvo de si mesmo, seja salvo socialmente e aconteça alguma revolução, não é? Que possa realmente libertar o povo de Israel. E Jesus então, no capítulo 13, mostra as suas bandeiras. Ele mostra. Não é uma bandeira de pano, apesar de ter uma toalha junto, mas as bandeiras de Jesus são essas: uma bacia, uma toalha e um servo. Diga comigo: uma bacia, uma toalha e um servo. Uma bacia, uma toalha e um servo são as propostas de Jesus nesse capítulo. Tem outras. A gente poderia começar a dizer que o reino de Deus, em primeiro lugar, tem a bandeira da manjedoura. Depois, ele tem a bandeira, não é, da humildade. E por fim, ele tem a bandeira da cruz. Mas aqui, nesse capítulo, essas duas bandeiras são uma bacia, uma toalha e um servo. E as propostas dessa bandeira, não é, mostram para nós claramente algumas coisas importantes. E a primeira delas é que quando Jesus entra em qualquer lugar, ele entra como rei. Ele entra como soberano, como Senhor. Ele entra como aquele que declara numa casa: paz seja nessa casa. Porque ele não é um soberano que vem fazer a guerra e propor a guerra entre os casais e pais e filhos. O Senhor Jesus, quando entra numa casa, ele entra como rei soberano da paz. Ele entra lá para que as pessoas entendam que a proposta dele é uma proposta nova. Não é uma proposta de guerra, não é de revolução pelas armas. Nós não acreditamos nisso. Capítulo 13, versículo 1 nos diz que ele, sabendo que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a proposta de Jesus também é uma proposta de que a causa é salvar os homens, é salvar pessoas. E que quem tem a causa de salvar os homens, quem tem a causa de salvar pessoas, não precisa de outra causa. Porque se você consegue levar uma pessoa a Cristo Jesus, você achou a sua causa. A proposta também de Jesus é amar o próximo até o fim. Não é amar quando é conveniente. Não é amar se ele pode me dar algo. Não é amar porque estamos a fim de amar por 1 ou 2 semanas. Mas a palavra diz que nós temos que amar até o fim da vida. Já dizia um profeta popular aí das canções que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Todo mundo ligado. Como se não houvesse amanhã. Então ame, gente. Ame as pessoas. Porque essa é a nossa causa. A causa de Jesus é amar as pessoas até o fim.
E se você faz isso, faz do homem a sua causa, faz de Jesus o seu rei. Se você ama o próximo até o fim, você fatalmente tem que servir as pessoas. Porque existem muitas pessoas que dizem que amam, mas não passam de discurso, não fazem nada para o próximo. E Jesus espera que aquele que entra no reino de Deus, que aquele que abraça a sua bandeira, que aquele que está tentando amar as pessoas como ele amou até o fim, deve servi-las na prática. Deve servi-los, fazendo alguma coisa por esse próximo. E a última bandeira é uma bandeira, uma proposta, aliás, dessa bandeira, que subverte algumas coisas. É que os menores serão os maiores. Os últimos serão os primeiros. Os pequeninos ensinam os mais velhos. As pessoas que chegaram no reino de Deus podem ensinar aqueles que já estão pensando que já são os reis do reino de Deus. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente olha que essas propostas da bacia e da toalha, dessas bandeiras, subvertem o reino daquela época. As pessoas queriam ou então estar vendido ao romano, ou então apegado ao templo, é riqueza do templo, ou então estar apegado a uma vida no deserto separada e negando a sociedade da época, ou então fazendo revolução por rebeldia. Essas são as 4 propostas da humanidade. Então, a gente vai ver agora na próxima tela, de que até havia uma bacia, que havia uma toalha, porque toda casa que se preze de um judeu tem uma bacia e uma toalha. Por quê? Porque as pessoas estão caminhando não em estrada de asfalto. Você tem que imaginar um lugar onde não havia estradas bem asfaltadas. Havia apenas buracos, havia pó, havia lama, havia pedregulhos que feriam as pernas, os pés das pessoas. Pessoas andando por lugares terríveis às vezes. E que quando chegavam em casa, não havia como dar banho em todo esse pessoal, mas havia ali pelo menos escalado um servo, que era o último, da última, não é? Dos servos ali, a última escala de serventia, não é? De serviço. Quem fazia isso aí era o servo menor. E eles estavam então ali, toalha, bacia, estava ali, mas faltava o servo. Haviam esquecido desse detalhe. Porque entre eles, não é? Aqueles que estavam como discípulos de Jesus, não entenderam essa proposta de Cristo naquela hora, de que um deles deveria assumir o lugar de servo. E a palavra de Deus nos diz então ali, que esse servo não foi esquecido sem propósito. Jesus mesmo então ensina como fazer, e mostra que para assumir essas bandeiras de que ele é rei, que ele está aqui para salvar o homem, que é através do amor, que é servindo pessoas, que os menores serão os maiores, ele mesmo toma o exemplo. Jesus não está aqui ensinando um novo ritual para a igreja. Infelizmente, algumas igrejas fizeram disso um ritual. Até podemos fazer isso, e eu quero pedir até a igreja para que na próxima semana agora, a gente tenha um momento de lavar pés nas células. Gostaria muito de fazer isso. Eu acho que a gente pode ensinar uns aos outros. Porque quando a gente chega a lavar o pé de alguém, a gente aprende algumas coisas. Aprende mesmo. Alguns podem até dar risada e dizer, meu Deus, pé de chulé e não sei o quê. Tem muita gente que vai por esse caminho. No primeiro momento, aquele estranhamento, eu fazer isso. Mas Jesus nos ensina a fazer com que o reino de Deus vire uma realidade. Se não tem nenhum servo na casa, o maior de todos é aquele que se inclina e faz. Aquele que se acha o maior, se humilha diante do Senhor e põe-se a seu serviço. Ele coloca-se como servo dos seus discípulos. É aquele que inverte a relação de poder e diz que espera que nós também façamos a mesma coisa. Porque em fazendo isso, você coloca todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Todos podem entrar no reino de Deus. Todos, através do arrependimento e da inclinação a Jesus, podem ser salvos. Então, o que é o lava-pés? O que é esse negócio que não é um ritual,
que não é mais uma coisa para que eu e você façamos uma vez por ano e digamos assim, participei do lava-pés lá da igreja, não é? Acho que estou mais santificado. Não é isso. O lava-pés, muito mais do que, não é, um ritual a ser incorporado pela igreja, é entender que quando a gente vê um pé sujo, a gente vai lidar com sujeira. Ou seja, quando você se inclinar para um ser humano, espere ver sujeira. Porque, meu querido, o Senhor Jesus também, quando olhou para a humanidade, ele não viu nada a não ser sujeira, pecado, dificuldade, brigas. Ele viu guerras, ele viu toda essa cultura, essas bandeiras da época, de pessoas que estavam de alguma forma tentando chegar a Deus pelas armas, pelo templo, né? pelo apego ao poder romano, ou até vivendo no deserto. De alguma forma, as pessoas queriam se dar bem. E Jesus viu tudo isso e disse, não é assim. Nós temos que encarar a nossa própria sujeira. E temos que encarar a sujeira dos outros. As pessoas têm os seus pecados, têm os seus problemas. E quando eu encaro esse problema, esse pecado, eu tenho que inclinar primeiro a minha cabeça e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Para que eu possa então servir o meu próximo e ajudá-lo a lavar as suas sujeiras também. Em Tiago capítulo 5, quando Tiago relata para nós como é que é esse processo, ele fala para nós várias coisas importantes. Quem quiser abrir Tiago capítulo 5, ele nos demonstra muito claramente como é que isso pode acontecer. Versículo 13 diz, Tiago 5,13, se há alguém entre vocês sofrendo, isso é uma sujeira, não é? Então que ele ore. Se há alguém entre vós feliz, então que cante louvores. Há entre vós alguém enfermo, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo, e a oração feita curará o doente com fé, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, está aqui, sujeira, ele será perdoado. Portanto, confessem as suas sujeiras, os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Aí ele cita Elias como um ser humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram a chuva e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, e agora vem. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quando você entra nesse negócio de bacia e de toalha, querido, não entra por cima e nem na canela. Entre sabendo de que você foi perdoado e vai encarar sujeiras. Vai ter que perdoar. A gente não lava o pé de uma pessoa que a gente não perdoa. Aliás, a gente só lava o pé de uma pessoa que a gente perdoa e que tem consciência de que foi perdoado por Jesus. Lavar o pé, então, é obedecer a Deus nesse negócio de amar as pessoas e servir as pessoas. Lavar os pés é receber o outro como ele está. Lavar os pés é se humilhar diante do outro. Não tem problema eu passar por isso. Porque o Senhor está com essa minha atitude me limpando da mesma forma como Jesus já o fez. É perdoá-lo, é limpá-lo, como Jesus fez comigo. Não sou melhor do que ninguém. E Jesus, através dessas atitudes, nos mostrou assim metaforicamente o que significa lavar os pés uns dos outros. Agora, lógico, sempre que você tem uma proposta e uma bandeira, algumas pessoas vão se levantar contra. O pessoal do contra já começa a suscitar, a se levantar, a querer levantar outras bandeiras, né, a mostrar que a sua é melhor. O Pedro fez isso. A Bíblia diz aqui em João capítulo 13,
que ele se levanta e diz assim: você nunca vai me lavar os pés. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser o Pedrão. Tinha que ser o cara do contra. O cara que sempre questiona tudo e não quer fazer parte dessa proposta. Mas o que o Pedro, na verdade, está querendo dizer é de que ele é superior a Cristo. Que o Senhor estava fazendo uma coisa errada. Que eles deveriam ter contratado um servo. Que esse esquecimento era imperdoável. Como é que pode o Senhor aqui embaixo? Como é que pode o bispo da nossa igreja fazer isso? O apóstolo, agora tem até pai apóstolo, fazer isso? Acho que esse pessoal não faria mesmo. Mas o Pedro está indignado. E Jesus olha para ele e diz assim: bom, já que eu não posso lavar os seus pés, seu Pedrão, então tu não tem parte comigo. Você não pode ser o meu discípulo. Aí o Pedrão sentiu, né? Ele falou: não precisava pegar tão pesado, Senhor, calma. Não precisa pegar pesado assim, calma. Então, já que é para limpar, então lava tudo. Né? Ele era o exagerado, é 8 ou 80. Né? É o cara que diz: não, já que eu pisei tão feio na bola, Senhor, então me lava todo. Me dá um banho geral. É o cara que gosta de fazer uma média com Jesus. Mas a palavra de Deus aqui metaforicamente fala: vocês já estão limpos. Como é que a gente está limpo? Quem que nos limpa? Eu andar com Jesus diariamente nos limpa. Quando você lê a palavra de Deus todo dia, a palavra do Senhor nos limpa. A Bíblia diz que vocês estão limpos pela palavra. Como é que a gente pode se limpar? É indo à palavra. E como isso faz um bem quando você tem a sua devocional diária, quando você encontra o Senhor Jesus através da palavra, e quando esse Senhor, não é, no seu coração está tirando algumas coisas que já não devem fazer parte da sua vida cotidiana. É a mudança através da palavra que está em Jesus, que é Jesus. E eu vejo uma outra coisa aqui que é muito, muito difícil para alguns. Tem pessoas que são maravilhosas em dar, em doar, em ajudar as pessoas. Mas são péssimas para receber alguma coisa. Tem gente que prefere dar de si o quanto puder, não é? Desde que jamais alguém venha e diga assim: olha aqui, um presentinho para você. Não quero, imagina, não precisa. Mas eu nunca te dei nada, por favor, pega, por favor. Não, imagina, não precisa. Esse é o Pedrão. Tem gente aqui que não sabe receber. Gosta muito de dar, mas não sabe receber. Querido, quantas vezes tem pessoas que Deus manda para o teu lado para que você receba uma bênção e você não aceita? Porque você é meio Pedrão, assim, meio independente, meio aquele: não, comigo não precisa. Deixa as pessoas te abençoarem. Deixa as pessoas chegarem perto do teu coração e dizer assim: querido, você é tão precioso, tão importante para mim. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por ti. Tem pessoas que repudiam esse negócio de receber. E aí vão para o exagero. Ou é tudo ou é nada. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo metaforicamente também para nós. E quando Jesus diz que apenas os pés devem ser lavados, isso quer dizer que diariamente nós precisamos entender que isso é um exercício para todos os cristãos. Pedir perdão a Deus e ao mesmo tempo também perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Querido, você tem uma esposa, você tem um irmão, você tem pessoas ao seu redor que às vezes são difíceis de perdoar. A gente gostaria de pular essa página da nossa vida e dizer: não, em nome de Jesus já temos a vitória. E às vezes nós não temos a vitória porque não perdoamos. A coisa é simples assim. A coisa é travada na vida espiritual de muita gente. Até na área financeira, até na área dos negócios, relacionamentos, porque não perdoa o próximo. E aí, meu querido, a bandeira foi para o brejo. Porque a bandeira de Jesus, a principal delas, é amar o próximo como a si mesmo. Temos que lavar os pés diariamente. É um serviço que vem acompanhado de humildade, de perdão e de vontade de ser limpo. Eu tenho que ter vontade de encarar a minha sujeira e também a sujeira do próximo. Porque em fazendo isso, o Senhor salvará tanto a mim, quanto salvará a outra pessoa.
Fazendo isso, nós teremos parte com Jesus e Jesus terá parte conosco. Agora, a pior coisa desse mundo é quando você se coloca contra a palavra. Contra Jesus. Contra as coisas de Deus. Aí você não pode ser limpo. E aí trava tudo. Trava as bênçãos. Trava a capacidade de orar. Trava até a capacidade de entendimento. Tem muita gente que diz assim para mim: pastor, mas eu não consigo entender a palavra. Talvez tenha alguma pessoa que você tenha que perdoar, para destravar o entendimento. Amém? Tem que destravar o entendimento. Porque se não perdoar, essa é a primeira regra básica do cristão. Se não perdoar o próximo, como é que vai entender as coisas mais sublimes ainda do reino de Deus? Não tem como. Então o perdão é a chave para muito destravamento espiritual, para a abundância de Deus na sua vida, para a bênção de Deus, para que essa bandeira fique tremulando bem alto na sua vida. Tem que perdoar patrões e empregados aqui, tem que se perdoarem, tem que perdoar uns aos outros. Irmãs em Cristo, se perdoem. Homens, se perdoem. Porque aí sim, essa bandeira do Evangelho vai estar sempre tremulando bem alto na nossa vida. Vamos para a última tela, ou as duas últimas telas, onde nós somos lembrados o que seria o lava-pé para os nossos dias. Eu quero que você participe aí comigo lendo algumas frases. Primeira frase, pode colocar. Cuidar melhor das outras pessoas. Vamos ler juntos? Cuidar melhor das outras pessoas. Você tem alguém na sua vida que você tem que cuidar? Como é que está cuidando? Faz aquela visita rápida assim, né? E de repente já sai pela outra porta. Oi, tudo bem? Deus abençoe, tchau. Ontem à noite Deus me deu um exemplo disso. Fui chamado aqui, nós estávamos aqui nos jovens, louvando o Senhor. E de repente vem uma senhorinha dali do hospital, sobe aqui. Eu a cumprimento na entrada e digo: a senhora quer participar do nosso culto? Ela falou assim: eu não consigo, pastor, porque a minha mãe está morrendo. O senhor pode sair daí e vir comigo? Eu disse não, imediatamente eu fui. E cheguei lá, a senhora tinha morrido, tinha falecido. E vendo aquele desespero daquela família, aquela choradeira. Alguns ali eram crentes, outros não eram. Eu percebi que o meu culto tinha acabado aqui. Mas o meu culto tinha começado lá, amém? Oramos, levamos a palavra, não é? Falamos de Jesus para as pessoas, consolamos a parte ali, oramos, não é? Pedindo consolo do Senhor Jesus Cristo. Tantas vezes você é chamado para cuidar melhor das outras pessoas. A gente poderia ter dito assim: não, eu vou depois, porque agora nós estamos aqui na bênção, estamos no louvor. Imagina, não vou sair daqui. E tantas vezes você talvez está tão atarefado com as suas coisas, que você não tem tempo para lavar os pés dos outros, que você não tem tempo para cuidar das pessoas que Deus já colocou na sua vida, querido. Cuide bem. E cuide não só por salário. Cuide não só porque você tem que cuidar. Cuide bem e faça a sua parte. Porque você estará hasteando a bandeira do Evangelho naquela casa. Amém? Segunda frase, vamos ler juntos? Deixar os outros cuidarem de mim. É aquilo que eu falei antes. Tem muita gente que é boa para cuidar. Mas quando vai receber um cuidado, né? É que nem aquele médico que um dia eu vi, ele era meu paciente. Ele estava sendo levado para uma UTI, ele falava assim: mas por favor, apliquem aquele remédio assim, ou não, aplica aquele outro assim. Ele na maca, e ele não conseguia ser cuidado pelos enfermeiros. Ele dava ordens, ele falava: ó, tem que aplicar o soro assim, e ó, tem que ser tanto miligrama assim, tá? Aí eu falei para ele: cara, agora eles vão cuidar de você. Para com isso. Deixe de ser médico, seja paciente. Muita gente que não se deixa cuidar. Talvez o lava-pés hoje seja ter mais tempo com a família. Tem muita família que não lava mais os pés juntos. Meu filho, como é que você está? Hoje em dia é monossilábico, tudo bem? Não é? Beleza? Tranquilo? A lavação dos pés é passar tempo com a família. É muitas vezes perceber como é que anda o teu filho, a tua filha.
é muitas vezes perceber que está precisando de demonstração de mais carinho ali. Aliás, esse é o nosso próximo ponto. Demonstrar mais amor e carinho para com a tua família, para com a tua casa, para com aqueles que Deus coloca na sua vida. Demonstre isso. A Bíblia não diz que isso tem que ser um discurso, isso tem que ser uma coisa que acontece diariamente. Está desafiado o cristão aqui a demonstrar na prática amor e carinho. E talvez você não seja assim. Você é esquentado, não é? Cabeça quente, sempre acha que os outros estão querendo passar você para trás. Você veio lá do mundo, talvez, onde muitas vezes você foi passado para trás e acha que esse ambiente continua. Querido, querida, não sei para quem que eu estou falando isso. Demonstre mais amor e carinho, porque o Senhor já salvou você, Ele trouxe você para o reino do seu amor. Amém? Seja mais paciente e perdoador. A Bíblia demonstra para nós que o reino de Deus tem essa bandeira do perdão e da paciência. Quando nós somos confrontados com o nosso próprio egoísmo e dizemos, sim, Senhor, eu estou deixando de lado e querendo ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a ser paciente e perdoador. Talvez ainda um outro aspecto seja servir sem pedir algo em troca. Porque no mundo é assim, o que eu vou ganhar com isso? Quanto é que vai sobrar para mim? Tem algum interesse aqui? Mas na igreja do Senhor, e principalmente no século 21 agora, nós temos que servir sem pedir nada em troca. Não peça nada em troca. Faça a sua parte. Talvez ainda seja o aspecto também de fazer coisas que não são o meu trabalho. Isso é trabalho de mulher, limpar. Tá? Trabalho de mulher. Quem que disse isso? Onde é que está escrito isso? Vai lá, querido, mete a mão. Tá? Tem homem aqui que não se mete nessas coisas de mulher, né? Em nome de Jesus, está quebrado isso a partir de hoje. As mulheres já estão dizendo amém. Ô Senhor, glória a Deus. Não é meu trabalho, né? Deixa sempre para os outros fazerem. E você vai para o sofazinho. É, meu querido. Lave os pés. Ajude a sua mulher. Ajude, né, as pessoas da sua casa. Seja mais humilde. E finalmente, uma última coisa, talvez seja ajudar em tarefas não muito agradáveis. Cuidar às vezes de um doente não é nada fácil. Minha avó tinha Alzheimer e tinha, junto com a Alzheimer, ela tinha também o Parkinson. E eu vivia com ela na minha adolescência. E ela precisava ir muitas vezes no banheiro à noite. E eu, como adolescente que ainda não era convertido, me irritava profundamente com essa tarefa. Mas depois, quando me converti, eu pedi perdão a Deus, pedi perdão à minha avó, pelas minhas irritações juvenis. E muita gente continua com isso. Porque é uma tarefa não muito agradável cuidar de um doente. Ou cuidar de uma pessoa que precisa ser tratada. Não é muito agradável. Ninguém quer, a gente joga num asilo, joga num hospital, não é? Diz, a paz do Senhor seja contigo e deixa. Que cristianismo é esse? Que tipo de cristão nós somos? O Senhor Jesus está sempre nos lembrando, cutucando, não é? Fazendo essas coisas sem PowerPoint, não é? Mostrando ao vivo em cores, é assim que faz. Se não tem servo na casa, você é o servo. Se não tem quem faça, você faz. Não é? Não xinga porque ninguém faz, faça você. Faça você, querido. E lembre-se, esse aqui é o versículo mais poderoso, talvez, de 1 Pedro, capítulo 5, que diz, no versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte a seu tempo. Todo mundo quer viver aqui uma vida que seja reconhecido, amado, respeitado pelas pessoas. Todo mundo quer viver os píncaros da glória. Todo mundo quer viver os seus 15 minutos de fama. Todo mundo. Se você olhar um pouco na televisão, você vai olhando ali, quantas pessoas querem 15 segundos só, né, para cantar uma canção qualquer, e aí chorar diante das pessoas. Todo mundo quer isso. Mas ninguém quer essa humilhação voluntária. Aqui a Bíblia não está falando que você vai ser humilhado por alguém. Mas você voluntariamente diz, Senhor, eu vou fazer
Porque o Senhor está pedindo. E quando a gente pede para Deus, essa humildade vem sobre a nossa vida, porque Jesus fez isso. E aqui não é debaixo da mão de um homem. A Bíblia diz é da poderosa mão de Deus. Deus te vê, querido, quando você faz isso. E Ele tem poder na sua mão para estender sobre você, para que você passe pelos processos mais difíceis desse momento de humildade, para depois te exaltar, te levantar e dizer, assim é o servo de Deus. Assim é o servo de Deus. Qual é a bandeira do Evangelho? Uma bacia e uma toalha. E um servo. Qual é a bandeira que nós temos levantado hoje nas igrejas? Eu espero que seja a mesma de Jesus. Nem sempre é. Outro dia eu ouvi, para o meu choque, isso é ultrajante o que está acontecendo hoje na igreja brasileira. Um certo pastor comprou um carro do ano e entrou na igreja para que as pessoas tocassem no carro para ter prosperidade. Onde é que nós estamos? Que bandeira é essa? E o povo que pagou esse carro. Foi o povo que pagou esse carro. Agora, onde é que nós estamos chegando? Quer dizer, o cara traz, não é? Uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E depois ainda faz as pessoas tocarem naquilo para que Deus as abençoe. Gente, isso não é Evangelho. O Senhor Jesus vai fazer chicote de novo. Vai fazer. É para a gente se indignar e dizer, Senhor, traz de volta a tua bandeira para a igreja. Traz de volta essa humildade. E tem que começar conosco, os pastores. Viu, Felipe? É nós dois aqui. E depois, com todos os que estão investidos de autoridade na igreja, os líderes, vocês também estão sendo convocados para abraçar essas duas bandeiras de novo. E depois, toda a igreja do Senhor Jesus. Porque quando eu leio no livro de Atos, onde começou a igreja, eu quero terminar. O pastor sempre fala que vai terminar e não termina, né? Mas eu vou terminar. 2, versículo 47 diz... Versículo 46, lá no metade, diz, todos os dias se reuniam no pátio do templo, partiam o pão nas casas, juntos participavam da refeição, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como é que o povo olhava para a igreja e caía, esse povo caiu, não é? A igreja caiu na simpatia do povo? Quando eles estavam ali trabalhando com humildade e servindo uns aos outros. E servindo as pessoas fora também da igreja. Queridos, como foi bom no final. Eu louvei a Deus. A gente consegue escutar lá dentro do hospital os louvores aqui da igreja. E essa mulher, ela foi atraída pelos louvores. E ela falou assim, a minha mãe morreu no meio dos louvores. Por isso, pessoal do louvor, capricha aí. Porque vocês estão levando gente para Jesus ali, ó. Capricha. Não fica dizendo, não, meu louvor está levando, tocando pessoas ali. Porque dali eles vêm aqui, e daqui nós vamos ali. E alguém é salvo em nome de Jesus. E aquela senhorinha, 84 anos, foi com Jesus, gente. Partiu salva. Porque já conhecia o Senhor. Mas quantas vezes nós não queremos servir? Quantas vezes a gente reclama? E quantas vezes a gente tem que ir o outro? Vamos parar com isso, pessoal. Nós somos uma igreja. A igreja do Senhor Jesus tem que cair na simpatia do povo. E não nessa repulsa. Nessa coisa feia que está por aí. De gente achando que através de bens materiais é que nós vamos alcançar o reino de Deus. Estão voltando para o farisaísmo. Aliás, estão voltando para o reino dos saduceus. Porque quem queria o reino de Deus na terra eram os saduceus. Vamos nos unir aos romanos. Porque o poder já emana deles. Aí nós vamos ficar aqui sempre na boa. É o pessoal pelego. No reino de Deus não tem pelego. Só tem discípulo e só tem servo. Porque o Senhor é um só, é Jesus.
Fique de pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Steven, vem à frente, Steven. Ó, tá aí, ó. Nem precisei falar. Glória a Deus, querido. Meu Deus e meu Pai, uma mensagem difícil para os nossos dias. Uma mensagem que toca em cada um de nós, porque subverte tanta coisa. Quem aqui não quer ser reconhecido? Quem aqui não quer ser elogiado, louvado? Quem aqui não quer ser o melhor na sua empresa, no seu negócio? Quem não quer aqui, Senhor, ser o melhor professor? Quem não quer ser o melhor, ó Deus, na sua área de conhecimento? É verdade, todos queremos isso. Mas, Senhor, também reconhecemos que o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que deixou todo o seu poder na glória, aquele que veio a esse mundo encarnado na figura de um menino, dormiu numa manjedoura qualquer, um dia entrou em Jerusalém e não tinha servo, não tinha escravo, não tinha ninguém que lavasse a sujeira dos pés dos seus discípulos. Ele foi ali, ele tirou da sua própria vestimenta e fez uma toalha, sentou e foi lavando os pés de cada um dos seus discípulos, não para provar nada para ninguém, mas simplesmente para dizer que no reino dele as coisas são diferentes. Aquele que se humilha é exaltado, e aquele que não se humilha não será exaltado. Aquele que não serve não será exaltado pelo seu Senhor. A pessoa que tem retido a Deus, as bênçãos de Deus, não alcançará bênçãos ali na frente. Aquele que não tem destravado o seu conhecimento mais profundo das coisas do Espírito, precisa aprender a perdoar, a servir, a se humilhar e a dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, Jesus. Aliás, foi na última semana, na derradeira semana, que Jesus ensinou as lições mais profundas do reino. Foi um pouquinho antes de morrer que ele mostrou para os discípulos como devemos fazer. Deus, eu peço perdão, Senhor, por mim, pela igreja, quando não temos, ó Deus, feito isso. E mais uma coisa, Pai, nós não só queremos falar isso diante de Ti, nós queremos fazer. Ajuda-nos a olhar para aquele que em nossa família está necessitando mais do nosso carinho. Ajuda a olhar, Senhor, para aqueles que estão fora do nosso muro da igreja, precisando de uma visita nessa semana. Ajuda-nos a perceber, Senhor, que estamos em dívida com muita gente e precisamos começar a mudar essa história e hastear de novo a bandeira do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite a Tua poderosa mão esteja sobre cada um que está dizendo assim: Pai, eis-me aqui, eu quero ser um servo assim. Me ajuda, Pai, a encaminhar a minha vida espiritual de tal modo que não venha sobre mim, ó Pai, uma mão pesada, mas sim uma mão abençoadora. Glória a Deus. Que a mão do Senhor não pese sobre a tua vida, mas que ela te abençoe, meu querido. E na medida que você vai decidindo ser servo, abençoando os outros, limpando os outros, você também será abençoado e limpo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Onde estão os servos de Deus que dizem: Senhor, ensina-me essa lição? Levante bem alto a sua mão. Ensina-me essa lição, Senhor. Levante bem alto a sua mão, não para o pastor, mas para o seu rei. Levante bem alto a sua mão e diga: Senhor, estamos aqui, Jesus. Usa-nos e faz de nós, Pai, um povo que de novo caia nas graças do povo aí fora. Um povo que não tem vergonha de levantar essas bandeiras e de dizer: Senhor, isso aí nos dá identidade, isso aí nos dá, Senhor, segurança,
A gente sabe quem é e para onde vai, porque somos do Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. E agora usa a outra para aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero chamar aqui os artistas da igreja para fazer uma bandeira aqui na igreja de bacia e uma toalha, porque nós vamos ter que hastear ela aqui em algum lugar e lembrar de quem a gente é sempre. Porque a bandeira do Brasil já está aí, Santa Catarina está aí, a IFC também tem ali. Mas eu queria chamar alguns artistas, algumas pessoas que têm esse dom aí, talento de costurar, bordar, sei lá. Vamos fazer uma bandeira de uma toalha e de uma bacia para marcar sempre essa igreja com esse tipo de atitude. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, que Deus te abençoe, que você seja um servo amado do Senhor. Aleluia. Que você seja uma serva abençoada do Senhor Jesus. Equipe de louvor, venha, vamos cantar uma última canção, Kelly. Podemos cantar uma última canção? Pode repetir talvez uma delas, qualquer que você queira, tá bom? Fiquem de pé, nós vamos encerrar com essa canção. Lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Podemos sentir a tua presença neste lugar, Senhor. Vou me entregar Queremos nos entregar, Senhor, totalmente. totalmente aos teus pés nessa noite, Senhor. Toca-nos, Pai, com teu Espírito Santo. O teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me
meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aplauda o Senhor. Nessa semana você possa colher os frutos que foram plantados sobre a tua vida nessa noite. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida, com a sua família, com a sua atitude de servo nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vão com Deus, vão em paz. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Um eterno sorrir. É pro Vitão, pessoal. Amém.